Olá, meus queridos e queridas alunas, aqui professor Wagner Bertolini. Nós vamos discutir hoje outros aspectos da criminalística. O que nós vamos ver agora? Vamos ver mais um pouquinho sobre corpo de delito, exame de corpo de delito, e aí nós vamos àquilo que muitos estão esperando: as imagens, as explicações dos principais crimes elencados no Código Penal. Nós vamos trazer aqui uma gama, uma pequena quantidade de crimes de local, mas vamos trazer muitos detalhes. Porque, de uma maneira geral, quando você depois for analisar outro tipo de crime, você vai perceber que muitas dessas buscas que um perito deve ter, a gente já discutiu em outras modalidades. Tá certo? Como, por exemplo, há crimes contra o patrimônio. A gente tem que ver qual foi, se é um local fechado, qual foi o meio de acesso. Mas um homicídio no local fechado, a gente também tem que buscar ver o local de acesso. Então esse seria um dos aspectos que a gente aborda em tipos diferentes de crimes, de delitos, mas que o procedimento às vezes tem certas semelhanças. Tá bom? Portanto, vamos começar aqui com o nosso primeiro slide, mostrando para vocês a criminalística. O que é o exame de corpo de delito? Nós já discutimos alguns aspectos, mas eu também deixei alguns aspectos para este modo, para essa nossa aula. Você sabe que o exame do corpo de delito são os procedimentos que nós vamos fazer no corpo de delito, que pode ser um corpo, né, pode ser um objeto qualquer. Esse é o corpo de delito. Então é tudo aquilo que a gente vai analisar, que a gente julgue relacionado com a infração penal. Observa-se que exame de corpo de delito, ele pode ser direto. Direto. O que é o direto? Diretamente. Eu fui acionado hoje para esse caso de roubo, para um caso de roubo, e daí o que acontece? Eu vou analisar, por exemplo, houve disparos no veículo. Eu vou analisar o veículo, onde estão os disparos, tipo de projétil, se eu consigo recuperar algum projétil, a direção que esses disparos foram feitos, onde eles acertaram, se ficou alojado, se não ficou alojado. Tudo isso que a gente tem que avaliar, por exemplo, e não só isso, faz parte do exame do corpo de delito. Quando eu fui ver o veículo, o meu corpo de delito é todo o veículo. E o exame que eu faço é o exame de corpo de delito. Então, fiz diretamente no veículo. Por isso, esse exame é direto. Mas, professor, houve uma denúncia e demorou-se para chegar até o local ou já havia passado um certo lapso temporal? Como é que a gente faz o exame nesse local se todos os vestígios já foram removidos? Nós não temos mais vestígios para fazer o exame direto. Aí o que você faz? Faz o exame indireto. Então o direto, ele recai diretamente sobre o objeto da avaliação criminalística. A exemplo, por exemplo, do corpo de uma vítima de um homicídio. Indireto é quando a gente tem a perda desses vestígios, e aí ele pode ser feito em prova testemunhal, conforme o artigo 167 do CPP, Código Processual Penal. Então nós temos o exame do corpo de delito, os vestígios, indícios e evidências, e nós podemos ter o exame indireto quando requisitos para podermos fazer o exame indireto: terem desaparecidos os vestígios, existir pelo menos uma testemunha direta do crime. Esses tipos de exames, eles também podem ser, por exemplo, em prontuários médicos. Podem ser feitos levantamentos em prontuários médicos. Seria um exame indireto. Tá certo? Essa é uma classificaçãozinha que vira e mexe aparece para vocês. E você agora já sabe, é bem tranquilo, não tem nada de tão anormal assim. Existe uma situação em que eu já fui convocado algumas vezes para participar. Eu já fui requisitado para fazer a tal simulação dos fatos, que na verdade nada mais é do que uma reprodução simulada dos fatos.
É interessante, eu já fui em algumas, já participei de uma que foi até relativamente divertida, né? Nós tivemos cenas divertidas ali. Conto isso em outro momento. Mas, por que eu estou mencionando a simulação de um crime? Por quê? Porque alguns autores, eles consideram isso como um tipo de exame de corpo de delito. Então dê uma olhada, ó. Existem alguns estudiosos que dizem que a reprodução simulada dos fatos, que nós chamamos de reconstituição do crime, seria de uma certa forma um corpo de delito, né? Um exame de corpo de delito indireto, no qual o perito oficial emite um juízo de valor sobre a versão apresentada no crime. Bom, vamos citar um exemplo. Eu fui convocado, né? Eu fui requisitado para fazer a simulação de na verdade foi um acidente de trânsito em que houve a tentativa de homicídio. A pessoa usou um veículo para atropelar uma ciclista. Então esse exame nós fizemos no local dos fatos e por azar, né, ele se iniciava num trecho da rodovia e percorria ali cerca de 1,5 km. E aí, cara, eu tive que... quando eu fui fazer, eles levaram a acusada, estava presa, ela estava detida, a vítima também, uma testemunha, que era a única testemunha ocular que tinha dos fatos. Pelo menos o que constava nos autos. E o que acontece? Eu precisava de uma moto. Por quê? A vítima estava em uma motocicleta. No local não tinha motocicleta. A polícia não providenciou isso, a Polícia Civil não providenciou isso aí. E eu cheguei no local e falei o seguinte: nós precisamos de uma motocicleta. O delegado falou assim: poxa, eu não sei onde eu vou arranjar essa motocicleta. Falei: doutor, o senhor pode fazer, né? Ó, amigo da onça, o senhor pode requisitar um motociclista que passar por aqui. Coitado do motociclista. Passou um motociclista que estava com a esposa na garupa. O delegado parou, perguntou se ele poderia ceder a moto, né? E para que a gente fizesse a fotografação, o registro, depois fazer um croquis, né? Para que eu pudesse ter uma ideia realmente exata das posições do veículo, tanto da moto quanto do carro que foi usado para fazer esse atropelamento, que foi uma colisão na verdade, né? Porque é muito importante. Uma testemunha diz que o veículo que deu causa estava mais à direita. Depoimento da acusada, vai. A testemunha diz que ele já estava em tal lugar nas faixas de rodagem, inclusive já no sentido oposto. Então isso tudo é muito importante para que a gente saiba as posições verdadeiras de acordo com cada versão. Eu sou obrigado a ouvir versões. Porque quanto mais versões eu vou ouvir, eu consigo inclusive observar se existem incompatibilidades, se nós temos ali falas que não vão de encontro a outras versões. Isso é muito importante na minha atuação como perito, porque eu vou ter que emitir um juízo de valor. Pode ser que eu consiga emitir um juízo de valor, mas no mínimo o que eu tenho que fazer é descrever as versões em detalhes para que a gente possa depois analisar esses depoimentos e verificar o que realmente deve ter acontecido, qual foi a verdadeira dinâmica. E olha o que acontece. Um rapaz parou, gente, era 10 horas, 10 e pouco da manhã, hora que nós começamos. Um calor infernal. Aquele dia, para vocês terem uma ideia, fez 65 graus Celsius. Acredita nisso? 65 graus Celsius. Fez 30 graus Celsius na parte da manhã e 35 graus Celsius na parte da tarde. Então, se você somar, né, a média aí das temperaturas, deu 65, né? Ou não? Mas estava muito calor. E aí, a gente pega lá, primeira versão, vamos pegar a vítima. E a pista tinha passado por reforma. Ela tinha sido duplicada, cara. Olha a dor de cabeça que acontece numa situação dessa. O processo se delongou aí por quase 2 anos para chegar até a reconstituição. E quando foi ser feita a reconstituição, a pista havia sido duplicada.
Mas eu peguei a vítima e disse, olha, de onde você apareceu dessa rodovia? Porque era muito próximo de um trevo. E ela descreveu, estava vindo de tal lugar, acessei essa rodovia para chegar ao interior da cidade, né? É uma vicinal para chegar dentro da cidade. E aí eu percebi esse veículo parado, estacionado, atrás dessa barranca, que tinha um monte de terra. Sabe aqueles montes de areia, terra, que eles vão fazer parte ali de acostamento, de declive, muro de arrimo, assim, ou arrimo, alguma coisa assim, né? Falou, eu percebi o veículo nessa posição. Tá, beleza. E o que aconteceu? Eu caminhei, cheguei em tal lugar, esse veículo me ultrapassou. Ele chegou próximo à minha traseira, né? Traseira da minha motocicleta. Então você tem que pegar o veículo, a moto e deslocar até a posição. Tá, aí fala pra mim, qual a posição da moto? Ela falou, eu estava no centro da faixa. Tá, e ela estava onde quando você viu que ela parou com a sua moto? Estava nessa posição. Então a gente coloca tudo ali, fotografa, certo? Faz as medições, se for o caso, se for necessário. Bom, e aí a coisa se prolongou no seguinte aspecto. Houve um atropelamento aí da moto, né? Bateu na traseira da moto, a moto foi atritando pela pista, né? Ela foi derrapando ali pela pista e ela disse, eu caí aqui, e saí também rodando aí pela pista, tal, me machuquei assim assado, parei nessa posição e a moto parou em tal local e a pessoa parou o veículo em tal posição. Eu tenho que colocar tudo isso nas posições que ela fala. Aí vem a testemunha, já não tem mais no início a vítima, já fica em outro local, fica lá com os policiais, não vai participar do começo e assim por diante. Faço isso também com a acusada, nesse caso, né, tinha uma acusada, para eu chegar a alguma possibilidade de veracidade das dinâmicas, tá certo? Então, alguns autores dizem que a simulação, né, a reprodução simulada dos fatos é um tipo de exame de corpo de delito indireto. Fiz um com uma pessoa que houve suicídio do marido dela e ela teve que auxiliar porque ela tentou, segundo as versões, ela tentou impedir que ele se desse o tiro e ela foi e tentou agarrar a arma e coisa e tal. Então o delegado achava que poderia ali ser um caso não de suicídio. E situações que geram muitas dúvidas e tal, é comum o delegado solicitar que se faça a reprodução simulada. Eu participei de umas 5 ou 8 mais ou menos. Não muito mais do que isso, tá bom? Então é fundamental que você saiba que existem essas novas vertentes, essa visão, porque pode aparecer na sua prova. Então você classifica aí reprodução simulada como exame de corpo de delito indireto. Prosseguindo. É importante fundamentar, né, e é fundamental salientar que é fundamental que haja a participação da defesa na reconstituição. E aí, nesse caso que eu relatei, existia a presença do advogado da acusada, permitindo-se que em fase policial o suspeito se faça acompanhar de advogado. Nós tivemos também a participação da vítima, a participação de uma testemunha. E o motociclista, coitado, ele ficou quase umas 2h30 na rodovia. E estava muito quente. Aí, ao final, fui lá conversar com a esposa dele que estava no carro. Ficou dentro do carro, na viatura, no arzinho condicionado. E eu falei assim, ele está de folga hoje. Que eu perguntei se ele precisava de atestado de uma declaração, né, de que ele havia sido, entre aspas, havia participado, colaborado com a justiça para efeitos de trabalho, né? Como se fosse um atestado de que ele estava ali, participou de uma reconstituição. Ele falou, não, hoje eu estou de folga. Aí eu falei para a mulher dele, se ele chegasse na sua casa 3 horas depois do horário combinado, como ele disse que estava indo embora, né? Sem acreditar que esse cara foi pego na rodovia e participou de uma simulação dos fatos? Ela falou, de jeito nenhum. Falei, tá vendo? Coitado, deu maior atraso na vida desse cara. Então, quando falamos de reconstituição do crime, estamos fazendo uma encenação do delito
com atores representando os fatos anteriormente ocorridos, tudo com a finalidade de assegurar a obtenção da versão mais próxima dos fatos. Olha, não necessariamente atores. Quando que a gente usa atores? Primeiro, quando não puder ter, né, na cena do crime, realmente quem participou dos fatos. Como, por exemplo, uma pessoa que foi morta. Então, o cara que está morto, ele não vai participar da simulação, né, da reconstituição. Tá certo? Então, a gente coloca um ator, normalmente participam aí os policiais civis. Eles vão fazer de conta que seria, por exemplo, essa vítima que veio a óbito. Então, atores, principalmente para cobrir essa falta das pessoas envolvidas, tá bom? Então, a reconstituição será feita mediante o registro fotográfico ou mediante filmagem, para posteriormente ser analisada pelas partes no processo e assim buscar a melhor adequação dentro das verdades apresentadas pela acusação e pela defesa, inclusive sobre a verdade de autor e vítima do fato, sempre que possível, tá bom? Bom, agora nós vamos entrar no aspecto de vestígios, aquilo que a gente mais vai buscar no exame de corpo de delito. Então, o objetivo da fase da coleta de vestígios é encontrar, reunir, preservar todas as evidências físicas úteis para reconstruir o crime, identificar o criminoso, fazendo com que ele seja trazido ao tribunal, ou às vezes nem vai ao tribunal, mas pelo menos que se tenham as provas materiais feitas para cada caso. O que a gente vai buscar, o que a gente busca, o perito, o que ele pode buscar ou encontrar no local de crime? Os vestígios, por exemplo, resíduos de arma de fogo, resíduos de tinta, vidro quebrado, produtos químicos desconhecidos, drogas, etc. Mas também nós podemos buscar impressões dígito-papilares. A gente consegue muitas vezes encontrar as impressões digitais. E aí fazemos a localização dela, fazemos a identificação se por acaso ela for latente, usando pós-químicos, né, ou reveladores adequados para cada tipo de impressão, fotografação, sempre, pessoal, buscando colocar medida, sempre que possível colocar a medida, para que a gente tenha uma dimensão na fotografação. Você sabe que a fotografia é algo que não traz necessariamente as dimensões exatas de um objeto. Então, dependendo do ângulo, da distância, você pode ter um objeto pequeno que aparentemente apresenta ser muito grande. No Nordeste é muito comum, né? As pessoas vão num ponto turístico, aí o fotógrafo coloca lá uma pessoa pendurada assim, parece em pé, e uma outra com a boca aberta, tira a foto próxima desse que está com a boca aberta, e a criança está lá no fundo, parece que esse adulto está comendo ou vai engolir a criança. Existem várias fotos assim, eu já participei até de algumas delas. Então, não só impressões digitais, mas, por exemplo, fluidos corporais como sangue, esperma, saliva, vômito. É claro que você não tem todos esses fluidos orgânicos, ou esses fluidos sangue, vômito, urina, fezes. Você não tem todos esses no local de crime, mas o que tiver, a gente deve buscar coletar para procedimentos, né, que vão ser feitos a partir dessa amostra coletada. Cabelo, pelos, armas ou evidências de seu uso, como por exemplo, faca, revólver, furos de bala. Ei, bala, não usem esse nome, é projétil, tá certo? Cartuchos, documentos examinados podem ser diários, bilhetes de suicídio, agenda telefônica, documentos eletrônicos como secretárias eletrônicas, a tal da BINA, que são os identificadores de chamadas. Eu já fui a um local em que era uma casa que foi alugada
E a pessoa que alugou essa casa, como se fosse para festas de fim de semana, ela fez um contrato mais longo. E ali naquela casa, que basicamente era um local de eventos, festas e tal, os caras começaram a montar os jogos de azar. Ou seja, montar a estrutura dos videogames, né, dos jogos de azar, das caixas, colocando placa-mãe, colocando sistemas de áudio, vídeo, etc. E aí, fazendo a minha busca pelo local, eu encontrei uma caixa com uma embalagem que tinha um endereço. Porque quando nós chegamos, eu fui acionado, a polícia já estava lá, a polícia militar. Quando eu cheguei ao local, não tinha nenhuma pessoa foi encontrada nesse local. Quem apenas estava no local era o proprietário com um contrato de locação, claro que nome de laranja. Então a gente não sabia quem era o verdadeiro locatário e eu, que nem diria a polícia, logrei êxito em achar uma embalagem com nota fiscal, dando o nome do remetente, tá certo? E para quem ele encaminhou este material. Se não me engano, acho que eram placas de rede, ou era placa-mãe, alguma coisa assim. Memória interna, memória flash, era alguma coisa nesse tipo aí. Um software, um hardware, né? Um hardware. Daí, moçada, com aquele endereço, a gente conseguiu contato com o vendedor, checamos se ele tinha algum dado de conta bancária, de depósito bancário. Com esse depósito bancário nós identificamos quem havia feito a compra e aí ele tinha usado um nome falso para fazer o contrato de aluguel desse imóvel. Então, essa busca, por exemplo, de vestígios é extremamente importante. Eu fui a um outro local que foi um roubo. Além do roubo, eles ameaçaram a família, coisa e tal, mas eles levaram vários objetos pessoais e principalmente eletrônicos da família na própria caminhonete da família. E depois essa caminhonete foi encontrada com alguns objetos no seu interior. Então é um local relacionado. Olha aí, local relacionado. Quando eu cheguei na caminhonete, nós vimos ali os objetos e o proprietário foi até o local e disse: olha, isso aí aconteceu um roubo lá na minha chácara. Fomos até a chácara. A chácara é um local relacionado, né, com o encontro do veículo. Daí o que acontece? Uma chácara muito bonita, muito bem cuidada. Daí vem, né, a astúcia, a observação do perito. Eu percebi que a casa, eram duas casas. Moravam os pais de um casal na frente e um casal com as crianças um pouco mais ao fundo da chácara. E o que aconteceu? A casa o quintal era totalmente gramado, todo gramado, muito bonito, um espaço verde muito bonito. Mas eu percebi que no interior da casa tinha muito barro, muita sujeira. Olha, essa sujeira, esse barro, ele veio de algum lugar. Do gramado não foi. E havia chovido, acho que um dia ou 2 dias atrás. E eu perguntei pro cara: esses caras estavam com a bota suja assim? Ou era de alguém de vocês? Não, eles entraram com a bota toda suja mesmo. Os sapatos aí tudo sujo. Falei, então, eles devem ter ficado a gente fala aqui, tocaia, né? De espreita, armando uma emboscada. Por quê? O senhorzinho, ele foi rendido quando ele saiu do portão da chácara. Os caras já estavam ali armados para rendê-lo. Ali é que começou a brincadeira. Então falei, então eles estavam esperando. Se eles ficaram esperando, eu concluí que eles não ficaram esperando no gramado. Mas tinha a cerca, né, delimitando essa chácara. Eu comecei a dar a volta no perímetro externo daquela chácara, onde pudesse ter barro. E o que eu encontro no local? Eu encontro uma embalagem de chocolate rasgada, coletei para uma possível impressão digital, e eu encontrei um saquinho de um supermercado. Então o que aconteceu? O cara foi ao supermercado, comprou um chocolate, pagou, deixou o cupomzinho fiscal dentro do saquinho. Olha que burro, né, cara? Ele deixou uma prova contra ele ali.
Bom, quando eu encontrei essa sacolinha, já tinha até o nome do supermercado, que era aqui na nossa cidade, e esse roubo foi feito na cidade a uns 80 quilômetros daqui, 60, 70 quilômetros daqui. Eu percebi que esse cara havia comprado e pagou em cartão. Não, ele pagou em dinheiro. Pagou em dinheiro. Porque se fosse cartão de crédito, ia ser barbada. Ele pagou em dinheiro. Então isso dificultou a identificação, né, de quem poderia ser o possível delinquente. Mas teve um detalhe. Eu mencionei ao delegado, olha, nós temos essa notinha fiscal, esse comprovante fiscal, ele foi feito nessa rede. Esta rede é uma rede grande e costuma ter filmagem dos caixas. Então nós sabemos qual o horário, porque isso estava na nota, sabemos qual foi o caixa. O que a gente pode fazer agora é buscar essas imagens, que o supermercado quase certeza que as teria, e analisado aquele instante quem passou pelo caixa. E seria muito fácil. Por quê? Porque ele comprou um único produto. Ah, mas poderia naqueles minutos, né, ter passado 2, 3 pessoas? Olha, a gente tinha um minuto exato. Poderia até buscar aí 3 minutinhos antes para ver se tinha algum comparsa, alguma coisa nesse sentido, mas pelo menos quem pagou o chocolate a gente teve condições de identificar. Um vestígiozinho. Eu não achei impressões digitais na embalagem. Eles usaram luvas dentro da residência. Usaram aquelas toucas ninja. Então estava muito difícil de se chegar à autoria do delito. Mas um vestígiozinho foi suficiente para a gente chegar a esse nosso objetivo, que é identificar quem foi o autor. Tá certo? Então, para a gente ver mais um pouquinho, como que a gente faz o levantamento técnico pericial, ou o que eu chamo de estudo do local do crime? Nós temos no CPP, artigo 169, que diz assim: tem por finalidade documentar as condições em que se encontrava o local quando do comparecimento da polícia. Se a vítima se encontra com vida, a primeira providência é socorrê-la. E aqui nós temos um problema. Quando se chega a um local que tem uma vítima ainda com vida, a prioridade é remover essa vítima. Eu já fui acionado algumas vezes para local de homicídio em que você chega, não tem mais a vítima ali porque ela foi socorrida. Alguns sobrevivem e alguns, infelizmente, vêm a óbito. Daí, pessoal, você vai perder o exame perinecroscópico, né? O exame que a gente iria fazer no corpo da vítima. Mas isso é feito, por exemplo, pelo médico do hospital. Ele ali vai relatar as condições em que a vítima deu entrada no hospital para o atendimento médico. Só que tem um problema. Algumas vezes, dependendo do tipo de atendimento que a vítima teve, você chega ali, aí a gente tem alguns descuidos dos colegas que trabalham antes da perícia. Como, por exemplo, aqui a gente chama de SAMU, né? O pessoal do socorro. Eles chegam antes da gente, tentam socorrer, tentam reanimar, e algumas vezes eles modificam os vestígios, eles colocam ali os vestígios que não são verdadeiros, né? Não são forjados, mas eles não são verdadeiros. E o que acontece? Isso prejudica o exame técnico pericial. Por quê? Acaba tendo mudança do local, às vezes muda a posição do corpo da vítima. Às vezes, chega lá, eles fazem a tentativa de reanimação ou de socorro, mas a vítima entra em óbito no local, aí eles deixam o cadáver. Só que eles já modificaram a cena do crime. Claro que é um local prejudicado, mas não é um local que não tenhamos aí possibilidade de levantar vestígios. A gente sempre tem. Sempre tem. Então não tem que ter preguiça. É questão de fazer o trabalho com muita determinação. Belezinha? Mas, falando assim, que tem colegas que são muito preocupados com manter a idoneidade do local e eles mexem o mínimo possível na cena do crime. Alguns chegam, fizeram lá a tentativa de socorro, eles usaram alguma injeção, alguma coisa, né? Injetaram adrenalina,
alguma coisa assim, eles deixam jogado no local alguns materiais, como a luva que eles empregaram. Não é bacana isso? Não é legal? É a maioria que faz? Não, mas alguns colegas que pisam na bola, né? Pisam na bola, tá certo? Daí, meus queridos, a importância da preservação do local, o máximo possível de idoneidade, o máximo possível da veracidade do crime com o cenário original. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, nós já estamos aqui praticamente encerrando o nosso bloco. Nós vamos para o próximo bloco, aquilo que provavelmente vocês estão esperando, que é analisar os vestígios num tipo específico de delito. Tá bom? Ah, professor, mas vai demorar? Não, é pai bola. É um novo bloco.